Olá, minha gente! Eu sou a Lari e nós estamos em mais um Conversa e Chá pra gente bater um papo sobre saúde mental. Dessa vez vai ser um tema, acho que um pouco atípico. Eu, pelo menos, demorei para encaixar essas duas coisas: saúde mental e rivalidade entre as mulheres. Quer entender o que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, pega seu chazinho e bora conversar. A gente sabe que no nosso mundo é muito ensinado que as mulheres elas têm de rivalizar umas com as outras. Eu não sei como foi pra vocês, mas na minha adolescência eu realmente aprendia isso. Por exemplo, uma coisa que era absurda era se a gente acabava indo numa festa ou em algum lugar com a mesma roupa que outra mulher. Por que isso era absurdo? Porque aí as pessoas iam comparar e dizer qual das duas ficou melhor aquele vestido. Bizarro, né? Pois é. Mas isso acontecia e eu fui ensinada que eu deveria então estar sempre atenta e ser sempre a melhor entre aquelas mulheres. E o mais louco é que não me ensinaram a ser a melhor entre aquelas mulheres no aspecto intelectual, por exemplo. Não, então você estude bastante para que você seja a melhor de todas as mulheres, para você passar numa boa faculdade. Não me ensinaram nada disso. Me diziam que esteticamente eu tinha que ser a melhor daquelas mulheres. E eu já sabia que eu não era muito boa de estética, porque, bom, eu não atingi um padrão de magreza, né, então eu já sabia que não andava muito bem, mas ainda assim eu ficava naquela coisa de comparar, de estar sempre tentando mexer no meu cabelo, ficar igual a alguém que eu tinha como referência. E o senso de rivalidade era muito grande, mas ele era muito destinado a esse aspecto estético. E quando a gente para pra pensar, se a gente olha para a história da nossa sociedade, sempre colocaram a mulher como um papel secundário em relação ao homem. E diziam pra gente que as mulheres que iam ter sucesso eram aquelas mulheres que tinham um bom casamento. E aí você para pra pensar, bom, se ter sucesso nessa sociedade é ter um bom casamento. Um bom casamento significa se casar com um homem rico. Aqui tô falando todas as ideias antigas, tá, gente? Hoje isso não funciona mais e eu fico muito contente. Aliás, hoje isso funciona menos e eu fico muito contente com esse processo que a gente tá vivendo de cada vez mais quebrar. Mas voltando, então, se dar bem na vida era ter um bom casamento. Ter um bom casamento era se casar com um homem rico, para que você tivesse dinheiro, já que você não trabalhava por sua conta. E aqui ressaltando que essa era uma lógica para mulheres brancas de classes média alta. Porque quando a gente tá falando da mulher preta sempre teve de trabalhar. Nunca teve o privilégio, a vantagem social de poder ficar em casa cuidando da casa. Não tô dizendo que isso era uma coisa confortável para as outras mulheres que ficavam em casa cuidando da casa e dos filhos. Existe uma exigência muito forte social e a gente já falou muitas vezes sobre isso, existem muitos livros que falam sobre isso. Mas eu só achei que era muito importante a gente ressaltar que esse olhar da mulher que vai se casar bem, que vai ascender socialmente, é um olhar exclusivo para a mulher branca. A mulher preta nunca teve essa oportunidade, nunca teve essa chance, porque a gente vive numa sociedade extremamente racista. Então, parênteses feito. Retornando, então, você deveria se casar bem é se casar com um homem rico. Não tinham muitos homens ricos disponíveis. Você tinha um número menor, porque a gente sabe que a divisão de riquezas na nossa sociedade é uma divisão que tem ali uma pirâmide em que você tem muitas riquezas acumuladas em poucas pessoas. Então, dada toda essa lógica, é natural que exista uma competição. Então você tem um pretendente, um homem rico, para toda uma série de mulheres ali. Então era muito natural que houvesse essa competição. Quem era mais bonita, quem era melhor dotada, quem era com mais etiqueta, mais educada, enfim. Tudo isso prevalecendo aspectos no sentido estético e no sentido de ser uma boa esposa, ser uma boa mãe. Não se pensava em sentidos educacionais, por exemplo, porque as mulheres elas nem eram ensinadas a ler. Pra gente pensar um pouquinho o contexto. E isso foi vindo, isso veio caminhando com a gente ao longo da história. Então, quando a gente pensa nessa lógica, fazia sentido existir uma competição. Só que hoje a lógica é outra. Hoje a gente está cada vez mais buscando espaços diferentes, a gente está cada vez mais buscando espaços que façam sentido pra gente, sejam eles relacionados ao casamento ou não. A gente está cada vez mais entendendo que as mulheres elas não têm só aspectos físicos, como coisas bacanas para oferecer pro mundo. Elas nem querem oferecer nada pro mundo, talvez. Elas só querem dar conta delas mesmas. Então essa ideia de rivalidade entre as mulheres, ela cai por terra, ela perde o sentido. Mas não significa que ela deixa de existir. Por quê? Porque ela tá muito intrínseca no nosso... Ela tá muito grudada
na nossa cabeça, ela tá muito grudada na nossa cultura. Então, por exemplo, na adolescência, já aconteceu comigo de eu rivalizar com outras meninas pelo vestido mais bonito, enfim, ou qualquer coisa assim. Mas, conforme eu fui crescendo e eu fui sendo apresentada principalmente ao feminismo, a ideias que foram me mostrando que eu não preciso rivalizar porque a gente não tá competindo por um lugar único, mas que tem espaço para todas nós, eu fui mudando essa ideia de rivalidade e fui colocando uma ideia muito mais empática, muito mais de sororidade, muito mais de apoio uma das outras. Então, antes, quando eu conhecia uma mulher, eu ficava com o pé atrás. Eu era apresentada pra ela, ela precisava se provar pra mim, e provavelmente eu pra ela, pra que a gente construísse um laço, pra que a gente construísse um laço de amizade. Hoje já é completamente contrário. Se eu vejo uma mulher, meu primeiro movimento já é de confiança. Por mais que a gente possa pertencer a mundos diferentes quando a gente fala de classe e de raça, tem o gênero que nos une ali. Então, se eu vejo uma outra mulher, eu sei que ela também sabe que a gente vai ter medo de andar na rua sozinha, por exemplo. Então, o meu primeiro movimento vai ser de identificar que nós somos iguais de alguma maneira, respeitando muito bem todas as diferenças que existem entre nós, mas rola ali uma conexão, rola uma empatia. E aí, primeiro meu movimento é de confio, porque você é mulher, então estamos juntas e nos fortalecemos, pra depois putz, se ela pisar na bola, se ela fizer alguma coisa que não foi bacana, aí a minha confiança se quebra e aí eu me afasto dessa mulher. Entende a diferença? Entende que antes a gente precisava batalhar muito pra conquistar a confiança de outra mulher e hoje a gente precisa batalhar muito pra quebrar essa confiança? Isso é um mega ganho quando a gente fala na nossa posição, no nosso posicionamento de gênero. Por quê? Porque para um mundo que coloca e mantém a mulher ali em segundo plano, ter mulheres que se odeiam é muito bom, porque você nunca vai ter uma unidade social, uma unidade ali, uma organização de mulheres que vão se fortalecer, que vão entender que passam por coisas muito parecidas, se não iguais, e que vão lutar para acabar com isso. E quando a gente vira a chave, quando a gente passa a confiar mais, quando a gente quebra esse olhar de rivalidade, a gente passa a ter mais segurança uma na outra. A gente vê que a gente não tá sozinha e aí a gente consegue se fortalecer para sair dessas situações de abuso, sejam pequenas ou sejam grandes situações políticas, estruturais, que a gente vai lutar em grandes âmbitos. O ponto é, hoje é muito comum a gente falar que a gente vai no banheiro da balada e a gente vira melhores amigas. E que bom que isso acontece. Porque já aconteceu muito diferente. Óbvio, tô falando da minha experiência, da minha bolha, mas é muito interessante a gente pensar que o quanto a rivalidade entre nós, ela faz com que a gente, então, não se veja como unidade, que a gente não consiga se fortalecer e se apoiar. E aí, quando a gente tá falando dessas questões de gênero, é muito importante que a gente se apoie, que a gente enxergue em outras mulheres uma fortaleza. Alguém que vai estar ali, que vai estar por nós e que a gente vai estar por elas. Eu me lembro, por exemplo, no carnaval do ano passado, que eu tava numa festa, e aí eu vi uma menina brigando com o cara. O meu primeiro movimento foi de ir até a menina e falar: o que tá acontecendo? Tá tudo bem? Eu tô aqui por você. E aí depois o cara veio e falou: não, que ela é minha namorada, e eu tipo, eu não quero falar com você, cara, eu quero falar com ela. Você está bem? Ele tá te fazendo algum mal? O meu movimento é outro. Acho que em outros momentos eu teria simplesmente saído, teria deixado lá, visto ali de espectadora, mas ali não, eu tava lá pra fortalecer aquela mulher. Porque se ela estivesse passando por alguma situação de agressão em relação àquele homem, eu estaria ali pra fortalecê-la, ela não ia estar sozinha. Vocês entendem então o ganho que a gente tem quando a gente quebra essa lógica de rivalidade? É muito importante que a gente pense cada vez mais isso e que a gente reproduza cada vez mais esse olhar e esse discurso de que não precisa existir rivalidade entre as mulheres. A gente não tá lutando mais para conseguir um bom casamento. A gente tá lutando para que todas tenham espaço nessa sociedade, porque todas são colocadas em segundo plano. Então é diferente tudo isso que faz, todo esse movimento social que nos envolve. Por isso é muito importante a gente trazer cada vez mais isso no nosso discurso, na nossa prática, para que as novas gerações, para que outras mulheres ao nosso redor, mulheres que estão fora da nossa bolha, possam entender isso, possam sentir esse apoio, por exemplo, possam sentir essa empatia e essa sororidade e que elas tenham condições de mudar também, que elas também consigam quebrar essa lógica da rivalidade para que a gente vá se fortalecendo cada vez mais. E por que tudo isso tá na playlist de saúde mental?
Porque é muito simples, né? Quando a gente tem apoio de outras pessoas, a gente se fortalece, inclusive mentalmente. Eu falo muito aqui, e vocês já viram aqui no meu Instagram, nos textos que eu escrevo, no curso que eu dou, vocês já viram que eu falo muito sobre a rede de suporte. E quando a gente está falando de questões de gênero, é muito importante que a gente tenha uma rede de suporte formada também por outras mulheres que vão estar ali para nos apoiar. Então, quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem que quebrar por gênero. Nós mulheres, a gente tem que quebrar por todas as quebras possíveis: gênero, raça e classe. E orientação sexual também. Mas quando a gente olha para a questão do gênero, que é o assunto que eu resolvi trazer aqui, as mulheres, elas vivem a saúde mental de uma maneira completamente diferente dos homens. Porque as mulheres têm de se provar muito mais no dia a dia e na sociedade do que os homens, dado que os homens exigem que a gente se prove, né? Então, ter outras mulheres ao nosso redor, ter outras mulheres ao nosso lado, que vão dizer: eu entendo o que você está sentindo, eu também me sinto assim, é muito fortalecedor. Isso impacta diretamente na qualidade da nossa saúde mental. Por isso esse tema tá aqui nessa playlist. Vocês se sentem assim? Vocês já se perceberam em situações em que vocês rivalizaram com outras mulheres? E tá tudo bem, gente. É um processo. A gente tá aprendendo tudo isso. Ou situações em que vocês teriam rivalizado, mas que vocês conseguiram mudar e ter um olhar mais de apoio, de sororidade? Conta pra mim aqui nos comentários. E não se esquece de se inscrever e de deixar o seu like. Combinado? Um beijo e até o próximo Conversa e Chat.